vamos apresentar o projeto BigInt, que corresponde à avaliação da disciplina que analisa os aspectos de boa programação, de maneira geral, alocação dinâmica de memória e classes. O objetivo do projeto é desenvolver uma classe denominada BigInt para representar números inteiros. Agora, esses inteiros não terão limitação de valor máximo ou mínimo, eles poderão ter qualquer quantidade de dígitos através de alocação dinâmica de memória. Agora, o objetivo não é fazer qualquer classe BigInt. É uma classe BigInt que sirva como avaliação desta unidade da disciplina. Então, algumas regras de implementação têm de ser seguidas. No desenvolvimento do projeto, a gente tem de utilizar todas as boas técnicas de programação que foram abordadas na disciplina até o momento, envolvendo gestão de memória dinâmica, divisão do projeto em arquivos e todas as regras para a boa criação de classes. Na classe, o armazenamento dos dígitos do inteiro deve ser feito em um array dinâmico, representado por um ponteiro, não um ponteiro inteligente, e utilizando as primitivas básicas de alocação de memória que nós estudamos, DIL e DELETE. E esta área de memória deve ser alocada para conter exatamente a quantidade correta de dígitos do inteiro, nem mais nem menos. Além disso, a gente só deve utilizar o subconjunto das funcionalidades C++, que a gente estudou nesta unidade. Dentre outras, não devem ser utilizadas exceções. Vocês não devem utilizar tipos baseados em templates, tais como par, containers str, vector, list, etc. Também não deve usar nenhum dos algoritmos da biblioteca str, all, off, equal, fill, etc. Nem herança entre classes, nem métodos virtuais. Se vocês não sabem o que são essas coisas que eu estou falando, ótimo, que aí já não vai usar. A gente dispõe de um arquivo principal no CHA, BigInt main, que é uma mini calculadora que faz operações básicas de soma e subtração com inteiros, utilizando esta classe BigInt. Mas lembrando sempre, o objetivo da avaliação não é fazer essa mini calculadora. Isso é uma das condições necessárias que precisam ser feitas, mas não é suficiente. O objetivo principal é implementar a classe e a classe feita de acordo com essa especificação. Se você conseguir implementar a mini calculadora que funcione corretamente, mas não de acordo com aquilo que é solicitado, pode até ser um bom projeto, mas não é uma boa avaliação. A classe BigInt vai conter 3 dados. Um booleano, neg, que quando ele for true quer dizer que o número é negativo. Quando ele for false, ou ele é 0 ou ele é positivo. Depois um inteiro, ndig, que vai conter a quantidade de dígitos deste número, sempre maior ou igual que 1. Não pode ser 0 e não pode ser negativo. E um ponteiro para inteiros de 8 bits, que vai conter os diferentes dígitos desse BigInt. Neste array D, os dígitos dos números vão aparecer na ordem inversa àquela que a gente está mais habituado. Por exemplo, se o número é 357, o primeiro elemento desse array tem de ser o 7, que é o último dígito do número. Essa organização facilita a implementação de soma, de multiplicação, etc. A quantidade de elementos desse array alocado dinamicamente, desse array D, tem de ser exatamente igual à quantidade de dígitos. Por exemplo, se o número é 75, este ponteiro tem de apontar para uma área onde tem exatamente 2 dígitos. Não pode, por exemplo, ser 3, sendo o dígito mais significativo 0. Essa condição nunca pode acontecer de o dígito mais significativo ser nulo, a não ser quando se tratar da representação do próprio número 0. Aí o número de dígitos é 1 e o array D aponta para um único inteiro de 8 bits que tem exatamente o valor 0. Não pode, por exemplo, representar um 0 por 3 dígitos zeros, nem representar um 0 por um array vazio. Em seguida, nós temos a lista das funções que vocês obrigatoriamente devem implementar na classe. A primeira delas é o construtor default, que mesmo que eu não tivesse colocado aqui que ele é obrigatório, ele seria, porque a nossa classe envolve ponteiros e o construtor default é uma das obrigatoriedades. Então, nosso construtor default vai criar um BigInt equivalente ao número 0, ou seja, neg é false, o número de dígitos é 1 e esse único dígito tem valor 0. Esse construtor default já está fornecido, todo implementado no arquivo incompleto bigint.cpp e não pode ser modificado.
Lembrar sempre que todo construtor, como o construtor default, tem de inicializar o valor de todos os dados membros da classe. Um BigInt é composto por um booleano neg, um inteiro ndig e um ponteiro. Então o construtor default deu valor inicial a essas três coisas. Todo construtor de qualquer tipo vai ter de inicializar esses três valores, seja colocando explicitamente o novo valor ou delegando a outro construtor da própria classe. Outra função obrigatória, o destrutor da classe, e a gente vai criar um construtor específico privado, ou seja, um construtor que só pode ser usado nas outras funções da classe, não pode ser utilizado pelo usuário, que cria um BigInt com o número de dígitos e o sinal especificado. Você passa como parâmetro o sinal e o tamanho, e ele inicializa nega com parâmetro, ndig com esse valor que você passou, só fazendo o teste. Se o valor for maior ou igual que 1, será adotado, senão a gente adotará 1. E o ponteiro d deve apontar para ndig elementos, todos inicializados com o valor 0. Lembrando que este construtor pode e deve ser utilizado para criar objetos intermediários em outras funções da classe. É só para isso que ele serve, já que ele é uma função privada. Esses dois construtores, o default e o privado, é recomendável que vocês utilizem eles na implementação de outros construtores e de outras funções para evitar repetir código. Por exemplo, um construtor pode delegar a um deles dois, para não ter que repetir a inicialização. Já tem um exemplo no arquivo incompleto bigint.cpp, em que o construtor por cópia delegou ao construtor específico privado. Aqui nós temos o exemplo do construtor por cópia, em que ele inicializa seus valores, delegando, chamando o construtor específico privado, passando como parâmetro o sinal do número que ele quer que seja construído e o tamanho, quantos dígitos vai ter este novo BigInt. Ou você também pode usar esses dois construtores para criar variáveis sem nomes que você usa em alguma outra função. Por exemplo, na função operator maior, que também já está parcialmente implementada no arquivo bigint.cpp, a gente usou o construtor default para atribuir valor inicial. Aqui nós temos o exemplo da função operator maior, que recebe como parâmetro um BigInt b, e ela tem que começar inicializando esse parâmetro com 0. Isso é feito chamando o construtor default para criar uma variável sem nome. O construtor default cria um BigInt de valor 0 e eu pego esta variável sem nome e atribuo a b utilizando o operador de atribuição, no caso por movimento. Outras funções que nós temos é o construtor por cópia, que também é obrigatório, que já está fornecido e implementado e não pode ser modificado. Construtor por movimento, que também é obrigatório, e os operadores de atribuição por cópia e por movimento. Aqui, uma recomendação, uma dica muito importante, que na regra de boa programação, a gente evita repetir código e concentra new e delete nas obrigatoriedades da classe. Então, eu recomendo que em tudo que vem daqui em diante, você procure uma forma de fazer sem fazer alocação específica usando new e delete. Utilize alguma dessas obrigatoriedades que já estão implementadas. Outras funções que vocês devem implementar, funções de consulta, snag retorna true ou false, e size retorna a quantidade de dígitos, e 0 retorna true se for 0, e o operator cochete, você passa o índice, ele retorna o dígito correspondente ao índice i convertido para inteiro. Se o índice for fora de faixa, ele retorna 0 sem emitir mensagem de erro. Aqui alguns construtores específicos que vão ser implementados em função da necessidade da classe BigInt. O primeiro é um construtor que cria um BigInt recebendo como parâmetro um longInt. Isso a gente faz utilizando esse algoritmo que está aqui. Eu sugiro que vocês implementem ele exatamente como está aqui, onde a gente calcula a quantidade de dígitos, tirando o logaritmo do número, e depois faz a conversão de cada um desses dígitos utilizando o resto e a divisão inteira entre números inteiros. Só um cuidadozinho aqui, em algum momento você vai precisar calcular o módulo deste parâmetro. Se você utilizar a função tradicional abs, que calcula o módulo, isso dá erro, porque como parâmetro é um longInt,
o menor número negativo não tem o equivalente positivo. Então, faça como está aqui no algoritmo. Em vez de você calcular o inteiro, que é o módulo do outro, você calcule o módulo double correspondente a este número, para você poder tirar o logaritmo. Outra coisa que vocês não devem fazer, que constitui um erro, é assumir que a constante L long mínimo, ou seja, o menor long int negativo que eu posso ter, isso tem um valor fixo e constante. Então eu vou lá, imprimo no meu computador qual é esse valor, e boto no meu código if valor igual a tanto. Isso está errado, porque essa constante pode variar de computador para computador. Então se você faz um programa assumindo que a constante vai ter o valor igual ao da sua casa, pode não dar certo na minha casa ou na de outra pessoa. E a observação importante é que esse construtor, a partir de um long int, ele já é fornecido parcialmente implementado no arquivo bigint.cpp. As partes que já estão implementadas não precisam, nem podem, nem devem ser modificadas, só podem ser feitos acréscimos apenas nos locais que já estão indicados no código. Outro método é o oposto desse, a gente vai gerar um inteiro equivalente a um bigint. Aqui, evidentemente, nem todo valor é possível, porque os bigints podem conter números de tamanho infinito. Então, se o bigint for maior do que o máximo inteiro, a função deve emitir uma mensagem de advertência, imprimindo esse erro, e retornar 0. O algoritmo já está especificado aqui, sugiro que sigam do jeito que está implementado. Feitas essas funções, é melhor a gente utilizar a boa técnica de programação, que é sempre que fizer uma função, fazer um programa de teste para tentar eliminar os erros mais comuns. Então já tem disponível no SIGA um programinha, teste1.cpp, que chama todas essas funções que vocês devem ter implementado até agora, os construtores, operadores de atribuição, função de consulta e o método toInt, em várias situações, positivos, negativos, grandes, pequenos, de modo que se houver algum erro que tenha sido cometido na programação, é possível que ele apareça ao testar esse programa. Então, ao longo dessa especificação, a gente vai ter vários programas de teste que vocês devem executar à medida que as funções estiverem implementadas, tanto para corrigir erro, como o resultado da execução desses programas de teste contará para a nota da avaliação. Depois nós temos o método privado correct, que é utilizado internamente pelas outras funções da classe para corrigir números matematicamente corretos, mas que não estão de acordo com a especificação da bigint, por exemplo, números como 0075, em que o dígito mais significativo é 0, ou o número 0, porém com sinal negativo. O algoritmo já está aqui. Se tiver 0 nas posições mais significativas, aloca uma área menor e copia todos os dígitos para a nova área. Se tem um 0 negativo, faz o booleano ser false. Após esta função, nós temos um outro construtor específico, que é um construtor que cria um bigint a partir de um string. Ele não deve ser conversor de tipo, converter strings gerais para bigint. Ele só deve ser usado em trechos de código em que o construtor é chamado explicitamente. O número de dígitos do bigint deve ser igual ao número de caracteres da string, com eventualmente um a menos se o primeiro caractere for um sinal, mais ou menos. Esse construtor é bem estrito, só deve fazer a geração do bigint se a string for inteiramente composta por dígitos e eventualmente um mais ou menos na primeira posição. Qualquer coisa diferente disso, inclusive espaços, deve gerar uma mensagem de erro e o bigint correspondente deve receber o valor 0. Se a string gerar um número matematicamente válido, porém que não atende à nossa especificação, isso deve ser corrigido chamando a função correct ao final do construtor. O algoritmo está aqui, é bem simples, é só converter cada um dos dígitos da string a um dígito do bigint e lembrar sempre que qualquer problema, por exemplo, se você chamar o construtor com 75 espaço, isso deve gerar erro porque contém um espaço. Tudo isso já está previsto nesse algoritmo que está aqui. Se a string corresponder a um número matematicamente válido, por exemplo, menos 0075,
O construtor deve gerar o BigInt normalmente, simplesmente chamando a função correta, que vai fazer com que ele gere o número menos 75. A observação importante é que esse construtor a partir de string já está fornecido parcialmente implementado no arquivo bigint.cpp. Não deve sofrer nenhuma modificação nas partes que já estão implementadas e deve sofrer apenas acréscimos nas partes que estão indicadas lá no código para receber esses acréscimos. Concluída essa parte, você deve utilizar o programa test2.cpp, que vai testar o construtor a partir de string em várias situações e indiretamente a função correct. Em seguida, nós vamos implementar os operadores relacionados à entrada e saída de dados. O operador de inserção, o operator menor-menor, e o operador de extração, o operator maior-maior. O menor-menor é bem simples, a gente vai imprimir o menos se o número for negativo e depois cada um dos dígitos na ordem inversa que eles estão armazenados internamente, começando do mais significativo ao menos significativo. Aqui a gente tem só uma condiçãozinha para testar eventuais erros. Vocês vão imprimir se o número estiver entre 0 e 9, o que sempre deve acontecer, mas se por algum erro de programação esse dígito estiver fora dessa faixa, você deve tornar isso claro para o usuário, imprimindo uma cerquilha em vez de qualquer outra coisa. Lembrando sempre que esses números são int8t, ou seja, ocupam só um byte, então o compilador vai entendê-los como caracteres equivalentes a char. A gente viu, quando estudou caracteres, que esse tipo de dado tem uma característica especial na hora de imprimir. Se você manda imprimir um char, ele não imprime o valor dele, ele imprime o caractere ASCII correspondente àquele valor. Então, os números de 0 a 9 correspondem a caracteres ASCII que nem são imprimíveis, não tem representação inteira. Então, se você mandar imprimir cada um dos dígitos, isso não vai dar certo. Você tem de imprimir cada um dos dígitos convertido para int, mas tem uma forma bem melhor, é você já utilizar o operator colchete, que já foi implementado, que já retorna um inteiro. Então, em vez de imprimir b.di, você manda imprimir b índice i, que já deve dar certo. O outro operador que nós vamos implementar, o de extração, o operator maior-maior, é para ler um BigInt. Aqui nós temos de seguir a regra C++ para operadores maior-maior de qualquer classe, que a gente não viu ainda como funciona em detalhes, a gente vai ver na segunda unidade. Eu só detalhei aqui mais ou menos, mas vocês têm de seguir exatamente como está dito aqui e a gente vai ver que essa função já está parcialmente implementada. O procedimento normal do operator maior-maior em C++ para qualquer classe é, primeiro, testar se a entrada de dados está com problema ou não, e se não estiver, já descartar previamente qualquer espaço Enter ou Tab que exista antes de começar a leitura propriamente disso. Já tem uma forma de fazer isso em C++, que é criar um objeto desse tipo, e é o que vocês farão. Depois, o operator maior-maior padrão C++ lê todos os caracteres que sejam válidos. O que é válido para um BigInt? Uma cruz ou um hífen, se for o primeiro caractere, e em seguida apenas dígitos de 0 a 9. E o operator maior-maior de C++, quando encontra qualquer caractere que não seja válido para essa leitura, encerra a leitura e deixa os caracteres disponíveis para uma próxima leitura. O que nós faremos é, enquanto está lendo cada um dos caracteres digitados que for válido, a gente vai armazenando isso no BigInt, como aumentando a cada digitação a memória correspondente. Se foi digitado 0 dígitos, o usuário não digitou nada, a gente tem de colocar a stream de onde está sendo lido os dados em estado de erro e, afinal, tem de chamar a função correct para prever o caso do usuário ter digitado 0075. Então, esse algoritmo para fazer essa leitura a partir de um string já está detalhado aqui, já prevê todos esses casos. E se no arquivo bigint.cpp esta função já está parcialmente implementada, a parte que está feita não precisa, não deve e nem pode ser modificada.
Lá está indicando a parte que deve ser alterada, que é exatamente a parte referente ao BigInt. Realocar uma nova memória para caber um novo dígito. Aqui tem uma observação importante, que você deve ler o caractere diretamente para o BigInt, não deve armazenar em uma variável temporária como um string para depois converter para o BigInt. Uma observação também importante é que você não deve tentar utilizar o construtor de string que a gente acabou de implementar para construir a função digitação usando o construtor de string, ou seja, eu leio um string e depois pego a string e converto. Isso não dá certo porque os requisitos são diferentes. Por exemplo, o conversor a partir de string não aceita nenhum espaço. Já o operator maior precisa aceitar e descartar espaços antes de começar a digitação propriamente dita. Então não tem nenhuma forma utilizar uma função para implementar a outra e você tem que obrigatoriamente usar a implementação do operator maior que já está disponibilizada no arquivo incompleto bigint.cpp. Após ter implementado esses dois operadores de inserção e de extração, você deve testá-lo utilizando o arquivo test3.cpp. Em seguida, nós vamos sobrecarregar os operadores lógicos de comparação entre dois BigInt. O igual deve retornar true se os dois números forem iguais, ou seja, mesmo sinal, mesmo número de dígitos e cada um dos dígitos igual ao correspondente. Caso contrário, retorna false. O operador not igual deve ser implementado utilizando o igual sem repetir código. Um número ser diferente de outro é a negativa de os dois serem iguais. Depois dos operadores de comparação, a gente vai implementar o operator menor e implementar todos os outros com base nele. Para testar se um BigInt é menor do que outro, a gente tem que fazer vários testes. Primeiro tem que levar em conta o sinal. Depois, se os dois têm o mesmo sinal, vai levar em conta o número de dígitos. Se tem o mesmo número de dígitos, sai comparando dígito a dígito. Então, o algoritmo já está aqui especificado. E depois nós vamos implementar os outros operadores. Por exemplo, testar se A é maior do que B é a mesma coisa que testar se B é menor do que A. Testar se A é menor ou igual que B é a mesma coisa testar se B é menor do que A negado. Então, implementado todos esses algoritmos, vocês fazem o teste com o arquivo test4.cpp. Agora vamos ver os operadores mais e o menos. Para evitar repetição de código na implementação desses operadores, a gente vai criar dois métodos privados, ou seja, só são para ser usados na implementação desses operadores, que são o increment e o decrement. O que é que o increment faz? Ele aumenta os dígitos, ou seja, o módulo do BigInt sem levar em conta se ele é positivo ou negativo. Se ele é 75, vai virar 76. Se é menos 75, vai virar menos 76. Então, na realidade, a gente vai utilizar a função privada increment para implementar o mais de números positivos e o menos de números negativos. O increment, o que ele faz é todos os dígitos menos significativos que forem iguais a 9 passa a ser 0 e incrementa o seguinte. Se for incrementado até o dígito mais significativo, você precisa aumentar o número de dígitos do BigInt, fazer todos os existentes até agora serem 0 e o novo dígito que vai ser acrescentado passar a ser 1. Isso está descrito aqui neste algoritmo que já faz todas essas considerações. Para o método decrement, a gente tem que prever um caso especial, que é quando troca de sinal. Então, antes de fazer qualquer outra coisa, a gente testa se o BigInt é 0. Se for, já faz ele ser menos 1 direto, já encerra, já retorna a função. Excluído esse caso, a gente faz todos os dígitos menos significativos que forem 0 passarem a ser 9 e decrementa o seguinte. No final, você tem que chamar a função correct, porque pode ter ficado 0 no algarismo mais significativo. Depois, a gente tem os operadores prefixados, é quando a gente chama mais x, e tem os pós-fixados, que é quando a gente chama x mais. Para fazer o prefixado, se ele não for negativo, chama increment, caso contrário, chama decrement. E retorna o próprio objeto depois de decrementado ou incrementado.
Lembrar que esses operadores já estão implementados no arquivo bigint.cpp e não devem ser modificados, principalmente porque algumas pessoas podem achar que em vez de implementar toda essa coisa aqui, basta somar 1 e subtrair 1. Matematicamente dá o mesmo efeito, mas esses operadores mais e menos existem para oferecer uma forma mais rápida e mais eficiente de fazer essa operação. Então a gente não pode implementá-los utilizando soma e subtração e deve obrigatoriamente utilizar a implementação que já está feita, que faz só esse testezinho aqui para chamar incremente ou decremente. Depois nós temos os operadores pós-fixados, x++ e x-, que com relação ao número eles fazem o mesmo efeito que os pré-fixados, ou seja, vão fazer o número aumentar ou diminuir de uma unidade. A diferença é no valor de retorno. Esses operadores pós-fixados retornam o valor que o número tinha antes do incremento ou decremento. Então a gente vai implementá-lo utilizando o operador pré-fixado, mas guardando uma cópia do número antes dele ser incrementado ou decrementado e retornando essa cópia. Terminada a implementação desses operadores, a gente tem o arquivo teste5 que pode fazer o teste. Agora nós vamos começar a implementar as operações aritméticas entre inteiros do tipo bigint. A primeira função que nós vamos implementar é o módulo, a função ABS. Atenção, isso deve ser implementado como uma função clássica, se chama ABS de x, e não como um método de classe C++ x.abs. Esta função deve retornar um bigint igual ao valor absoluto módulo do parâmetro x. Em seguida, nós temos o operador mais unário, que retorna o positivo de um bigint, ou seja, ele mesmo. Este operador deve retornar uma referência constante ao próprio objeto, sem fazer nenhuma modificação. O menos unário, menos x, deve retornar uma cópia desse objeto, mas com o sinal trocado. Só lembrando que o negativo de zero é o próprio zero, não é menos zero. Em seguida, nós vamos sobrecarregar o operator mais para fazer a soma entre dois bigints. Como esse é um operador binário, que envolve dois parâmetros, e são dois parâmetros do mesmo tipo, a gente vai preferencialmente fazer a sobrecarga usando a função clássica, então, e não como um método da classe bigint. A soma desses dois bigints vai recair em vários casos. Primeiro, a gente testa se um dos números for zero, já retorna o outro número, somar com zero, não precisa fazer nenhuma operação especial. A gente também vai restringir o caso de soma a dois números com o mesmo sinal. Se os números que estão sendo somados têm sinais diferentes, a gente vai repassar a concretização dessa operação para o operador menos, que faz subtração. Então, se os números têm sinais diferentes, a gente vai retornar 1 menos o negativo do segundo. No caso geral, ou seja, quando nenhum número é zero e ambos têm o mesmo sinal, aí a gente vai implementar aqui na nossa operação. O sinal do resultado vai ser igual ao sinal que ambos os números têm, e o número de dígitos vai ser 1 mais o maior número de dígitos dentro dos dois números. Cada dígito do resultado é a soma dos dois dígitos correspondentes nos dois números, eventualmente adicionando vai 1, que veio da soma do dígito anterior. Lembrar sempre que um dos números pode ter menos dígitos do que o outro. Então, quando a gente estiver fazendo a soma, esse dígito que não existe no outro número teria de ser substituído por zero. Não precisa fazer nada especial para isso, é só usar o operator colchete que a gente já implementou, que quando um dígito no número não existe, ele retorna zero. Ao final, a gente precisa corrigir, porque os dígitos mais significativos podem ser zero. Então, esse aqui é o algoritmo que precisa ser empregado para fazer a soma de A com B. Depois, a gente faz a sobrecarga do operator menos, também usando uma função clássica, que também tem casos especiais. Se o primeiro número for zero, retorna o negativo do segundo. Já se o segundo for zero, retorna o primeiro. Se os dois números têm sinais diferentes, a gente retorna o primeiro somado com o negativo do segundo. Se o módulo do primeiro número é menor do que o módulo do segundo, a gente troca. Então, em vez de calcular A menos B, a gente calcula B menos A e troca o sinal do resultado.
No caso geral, quando não caiu em nenhuma dessas exceções, é só fazer cada dígito ser a subtração do dígito correspondente no primeiro número menos o dígito correspondente no segundo número. O sinal do resultado vai ser igual ao do primeiro número e o número de dígitos do resultado também vai ser igual ao número de dígitos do primeiro número, eventualmente levando em conta o VEM1, o módulo, que foi pedido emprestado da subtração anterior. Também lembrando que um dos dígitos foi zero e que ao final é preciso fazer a correção. Tudo isso está sumarizado aqui neste algoritmo. Implementados essas 4 operações matemáticas, mais menos unário, mais e menos binário, vai fazer o teste utilizando o arquivo teste6. O operator asterisco binário vai implementar a multiplicação entre dois big ints. Você primeiro precisa testar se um dos dois números for igual a zero para já retornar zero, senão o algoritmo que vem em seguida fura. Depois calcula o sinal do produto, será negativo se os dois números que estão sendo multiplicados têm sinais diferentes. Se os dois números têm sinais iguais, o resultado será positivo. A quantidade inicial de dígitos do resultado é a soma das quantidades, então você está multiplicando um número de 5 dígitos por um de 3 dígitos, o resultado pode ter até 8 dígitos que você inicializa com zero e depois percorre todos os dígitos do primeiro, passa por todos os dígitos do segundo e vai acumulando, parecido com o que a gente faz quando faz multiplicação na mão. Afinal, corrige, tem aqui o algoritmo já bem detalhado. E a gente vai fazer também o operator ponto de exclamação unário, que a gente vai usar para calcular o fatorial de um número. Só precisa excetuar os casos que não fazem sentido, que é se ele for negativo, e depois calcula o fatorial por produtos sucessivos. Esses dois operadores podem ser testados utilizando o arquivo teste7.cpp. Depois nós temos os operadores de deslocamento à esquerda, que acrescenta zeros a um número, e o deslocamento à direita, que elimina os dígitos menos significativos. Por exemplo, se A é 375, eu deslocar A 2 casas para a esquerda, ele fica 37500. Já se A for 37542, se eu deslocar ele 2 casas à direita, fica só 375. O algoritmo é bem simples, só tem de se lembrar de tratar com os casos excepcionais. Por exemplo, se o número deslocado for zero, se a quantidade de deslocamento for negativa, mas o algoritmo é bem simples. Uma observação é que os operadores de deslocamento à esquerda e à direita servem para implementar uma alternativa mais eficiente e mais rápida do que multiplicar ou dividir por 10 elevado a n. Então, você não pode implementar esses operadores de deslocamento utilizando os operadores de multiplicação e de divisão por 10 elevado a n. Em seguida, nós vamos implementar o método division. O division faz a divisão, mas retorna, entre aspas, duas coisas. Tanto o resultado da divisão, quociente, quanto o resto. Então, ele vai ser implementado através de um método. Então, você vai fazer A.division_d. Isso aqui vai pegar o resultado da divisão de A por D e vai retornar, entre aspas, o resultado, fixando o valor desses dois parâmetros passados por referência, que são quociente e resto. Então, a gente só tem que primeiro se preocupar com todos os casos particulares. Se qualquer um dos dois for zero, o resultado vai ser ambos zero. Além disso, se o divisor for zero, você imprime uma mensagem de erro, porque não faz sentido fazer divisão por zero. Se você está dividindo um número pequeno por um número grande, em termos de valor absoluto, o resultado da divisão é zero e o resto é o próprio objeto. Tirando esses casos especiais, então você vai fazer a divisão utilizando um algoritmo parecido com o que a gente faz para fazer divisão na mão. Você pega um pedaço do dividendo, por exemplo, se o divisor tem 3 dígitos, você pega os 3 ou 4 primeiros dígitos, divide por subtrações sucessivas. Aí o resto você acrescenta mais um dígito, faz a nova divisão por subtrações sucessivas e assim vai fazendo. Então calcula resto e quociente, aí depois calcula os sinais. O quociente será negativo se os sinais forem diferentes, e se o resto for diferente de zero, faça o resto ter o sinal do dividendo. Então está aqui este algoritmo todo implementado, começando pelos casos especiais
e depois aqui a divisão propriamente dita, que a gente vai fazer utilizando os operadores de deslocamento que a gente acabou de implementar. Então, depois de implementada a função division, a função membro division, a gente vai implementar os operadores binários barra e porcento, que retornam ou o quociente ou o resto. Esses operadores são implementados utilizando a função division, que já está feita, sem repetir código. E testa todos eles usando o arquivo teste8.cpp. Concluída a implementação de todas as funcionalidades da classe, já deve ser possível executar o programa principal da mini calculadora que está disponível no CGA, que tem um menuzinho para permitir utilizar muitas dessas funções que a gente acabou de implementar. Então, só relembrando mais uma vez que você não deve modificar esse programa principal da calculadora, a sua classe tem que permitir compilar este programa tal como ele se encontra no CGA e, mais importante, o objetivo do projeto, que será usado como avaliação da disciplina, não é simplesmente conseguir executar a mini calculadora. Isso tem de ser obtido, mas só isso não é suficiente. Se você fizer um programa alternativo, pode ser extremamente bem programado, que executa a calculadora, faz todas as operações corretas, mas não segue a especificação, seu projeto pode ser muito bom, mas não serve como avaliação e não tem condição de ser atribuído nota para você. Aqui eu tenho o projeto como ele deve ficar no final, então eu peguei o programa begin.main.cpp, que é o que está disponível no CGA, e inseri dentro de um projeto onde tem os arquivos begin.h, que eu desenvolvi, e begin.cpp, que eu desenvolvi também, e que é o objetivo principal que vocês devem atingir ao desenvolver o projeto. O programa, ao ser compilado e executado, aparece uma tela desse tipo, onde eu posso, por exemplo, digitar um número, 23, depois digitar outro número, 715, e pedir para calcular a soma dos dois. Então aparece aqui que 23 mais 715 dá 738. Ou posso colocar dois números, 45 e 67, e pedir o produto dos três, e aqui apareceu que 45 vezes 67 é 3.615.